Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio de Por Dentro da Siemens. Hoje nós estamos aqui para falar do nosso segundo episódio, um podcast que leva você a conhecer as nossas tecnologias, as pessoas e as ideias que estão moldando o futuro. Meu nome é Viviane Chimansky e eu estou aqui com meu colega Guilherme Valente. E hoje nós vamos falar sobre algo que nós experimentamos todos os dias, mas sem necessariamente saber a tecnologia que está por trás disso. É claro que a gente está falando sobre a indústria de alimentos e bebidas e outros bens de consumo. Muito legal, né? Sabe aquele iogurte que está na sua geladeira? Aquela cervejinha que você tomou no final de semana? Você tem noção do que está por trás de tudo isso? A alta tecnologia que fez tudo isso acontecer para chegar na sua casa? E quando a gente fala de tecnologia para essa indústria, a Siemens está no centro de tudo. Nós estamos falando sobre automação, digitalização, gêmeos digitais, inteligência artificial, tudo isso aplicado para que a comida e a bebida cheguem mais rápido na sua casa, com mais qualidade e sem desperdícios. Perfeito, Gui. E nada melhor, ninguém melhor do que o nosso head aqui do Food and Beverage, mais conhecido como Alimentos e Bebidas, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Vivi, Gui. Prazer enorme estar aqui, falar dessa indústria que muito nos cativa e nos serve, tá no dia a dia ali, a gente fazendo parte das nossas mesas. É uma indústria que lida ali com a questão da escala industrial, lida com inovação, lida com vários aspectos que vamos cobrir aqui ao longo da nossa conversa. Então, minha gratidão, prazer enorme estar aqui participando junto com vocês. Obrigado a você, Diego. E também nosso outro colega, Yuri Belentani, especialista de contas estratégicas do setor. Yuri, bem-vindo. Obrigado, gente. Muito bacana falar aqui um pouco sobre como a tecnologia sai do discurso, sai do papel e se aplica na indústria e impacta a vida de todos nós aqui. No final, todos nós estamos na outra ponta também consumindo, igual a Vivi comentou, né? Então, assim, Exato. Muito legal, bacana, muito bacana. Vamos começar, então, pelo panorama. A gente ouve muito falar sobre indústria 4.0, transformação digital, mas o que isso significa quando o produto final é um pacote de biscoito ou uma garrafa de refrigerante, por exemplo? Significa muito, porque a gente está falando de uma indústria que tem sua complexidade e que ela começa no campo. Tem muito a ver com a matéria-prima. Então, você entender dessa matéria-prima que está chegando ali na recepção dessa indústria. Então, a gente está abreviando aqui do chegar, mas tem muito já empenho e trabalho feito no campo e a importância de você entender já o que acontece nessa etapa, chegando na indústria, todo o beneficiamento que ali é feito e depois vou simplificando aqui, mas a gente está falando que tem muita logística também. De uma cadeia, né? De uma cadeia, né? Então, você entender cada um desses blocos e tratar deles de maneira devida ajuda você a lidar com essa complexidade e tornar aquilo que é tão simples quando a gente abre um pacote de biscoito, abre uma bebida, a gente lida com muita simplicidade, mas tem muito trabalho, tem muita inovação. E nós, consumidores, temos demandados justamente a especificidade que tem cada um desses produtos. Quando você traz essa variação de ingredientes, né? Então, desde o biscoito, desde a bebida, enfim, vários tipos de alimentos. E na prática, Yuri, como isso funciona? Esse é um grande desafio para a indústria, para essa indústria de uma forma geral, né? A gente tem numa ponta o consumidor, que ele espera um produto padronizado. Então, quando ele compra, ele espera aquele gosto, aquela textura, aquele visual. Só que do outro lado você tem uma matéria-prima que muda o tempo todo. Então, assim, depende de safra, de clima, depende, por exemplo, na indústria de proteína animal, você tem, por exemplo, a matéria-prima, ela muda em peso, tamanho. Então, assim, como que você consegue lidar com toda essa variação e entregar um produto que vai ser sempre
aquilo que o teu cliente está esperando. A resposta, grande parte dessa resposta, ela está na tecnologia. Tecnologia de ponta a ponta, seja no campo, até a indústria, passando por logística e tudo mais, que eu acho que é um pouco do que a gente está comentando aqui, das respostas que a Siemens oferece para esse mercado, né? É um grande desafio. É um grande desafio. Eu Nossa. imagino. Dá para imaginar o tamanho da complexidade da operação, né? Mas vendo você comentar sobre isso, Yuri, me traz também as questões dos riscos e desafios envolvidos, né? Como que funciona a questão dos riscos também? E aí, a gente falando em risco, se a gente olha historicamente, você tem uma indústria que precisou e lida com recalls. É tudo que é o indesejável, né? Você tem que lidar com um recall de um alimento, de uma bebida. E quando a gente olha os dados, a gente está falando que 50% aí dessas indústrias, né, no aspecto geral, tiveram de lidar. E muito linkado aqui com o que o Yuri trouxe, né? Então a gente está falando que o recall ele tem uma série de aspectos, que é desde da informação nutricional, ele tem que refletir, mais do que refletir, tem que estar ali, né, contido aquele produto que nós estamos consumindo, ele tem que ter em toda a sua origem, desde a matéria-prima, em todo o teu beneficiamento, tem que ser aquilo, o produto final acabado tem que refletir o que está ali no label. Exato. E também, mais do que isso, esse processo ao longo de toda essa cadeia. Então, ao longo do campo, logística, né, a parte logística, depois a industrialização em si, a logística para chegar na gôndola e até, então, para a gente servir. Então, tudo isso tem essa complexidade, ao mesmo tempo, a importância de assegurar que cada etapa, ela flua da maneira devida, dentro dos critérios que são exigidos, as regulamentações. Se a gente pode aqui resumir, tudo isso você precisa ter rastreabilidade. Exato. Para você entender, né, cada uma dessas etapas, você entender o que você está empenhando de recurso, entender como você transforma esse recurso e como... Né, a procedência e a qualidade, né, daquilo que consumimos. Justamente. Então, é essa relevância de tratar o todo e, no final, né, você ter essa transparência de todas essas etapas vão assegurar a rastreabilidade. Né? E aí você foi nessa etapa que aqui aconteceu o desvio. Isso tem que ser... Porque a importância da tecnologia trazer o imediato, a informação imediata. Isso é o maior desafio. Se a gente olha a indústria hoje, ela tem informação que permita ela rapidamente agir sobre aquele desvio. Perfeito. Muito legal. A gente percebe que é um processo bem minucioso ali, com várias etapas. E a gente quer entender um pouquinho melhor, não só a gente aqui, mas o nosso telespectador também, como que a Siemens está inserida dentro de tudo isso? Como que a gente contribui dentro da indústria? A Siemens, ela tem tecnologias no seu portfólio que respondem grande parte desses desafios do campo até a mesa. E muitas vezes aqui a gente começa antes do projeto sair do papel. Então, o que eu quero dizer? Gêmeos digitais, por exemplo. Então, a gente tem no nosso portfólio algumas soluções que vão ajudar a quem está desenhando todo o processo ainda numa etapa anterior, antes do processo sair do papel, do projeto sair do papel. Uhum. Então, simulando, por exemplo, a planta, simulando o processo, entendendo aonde vão haver gargalos, trabalhando na parte de layout, melhorando a ergonomia, por exemplo, de quem vai operar essa planta. Então, tudo isso no ambiente virtual, onde a gente consegue, quem está projetando, errar menos, economizar custo, ter um time to market, um tempo para o mercado menor, então você reduz esses esforços, porque você já testou esse projeto antes ainda no ambiente virtual. Então, esse é um dos exemplos. A gente até trouxe na Feira de Hannover, agora em abril, na Alemanha, um case bem legal, que foi da Pringles, né, da batatinha, que é um case onde foi aplicado um gêmeo digital para simular o processo. Então, trazendo dados de operação real, e esses dados alimentavam ali o software de simulação digital e trabalhando em otimização junto com uma plataforma de inteligência artificial.
Isso no final trouxe ganhos aí de 13% a menos de desperdício na matéria-prima. Você teve uma redução, um ganho de eficiência de 7%. Então, isso no final ele vai se traduzir em ganhos operacionais para o cliente final e também trazendo aqui todos aqueles outros pontos de ganho de qualidade, padronização do produto que quem está consumindo na outra ponta espera obter, né? Então, espera comprar o produto, receber aquilo que ele está comprando, né? É basicamente com certeza. E num mundo onde os recursos estão cada vez mais disputados e escassos, né? Isso é muito importante. Mas e dentro da operação na fábrica? Como que a Siemens ajuda a indústria de bens de consumo, né, durante a sua produção? Isso é bem interessante, porque a gente está falando de... né, as fábricas estão operando e nas mais diversas condições. Então, você tem desde aquele desafio que você... Poxa, eu tenho uma linha aqui que eu preciso passar a aquisitar dado, para entender o que está acontecendo nessa linha, ajudar o operador, e essa informação, muitas vezes, não ficando só a nível de operação, mas ela subindo para quem é necessário. E então, a Siemens ajuda em contribui para vários aspectos. Desde uma linha, de você coletar dados, de você também tornar essa linha eficiente, então com os acionamentos mais eficientes, e tudo isso, e ajuda mesmo numa etapa anterior, que é, assim, de juntos, a gente entender, eu estou trazendo o exemplo de uma linha aqui, mas a gente, muitas vezes o cliente fala, eu quero modernizar, ou mesmo eu quero conceber uma linha nova. Se a gente pode resumir, pilar aqui da eletrificação, automação e digitalização, tudo isso combinado frente ao propósito do cliente. escalável, né? Eu acho que é um ponto interessante também. A tecnologia que a gente está falando aqui, ela é escalável. Então, assim, você começa pequeno e você amplia dependendo da sua necessidade. Então, assim, ela atende uma gama de indústrias aqui, que é muito característico do alimentos e bebida e dos bens de consumo, que são diferentes tipos de tamanho de indústria. Eu acho que isso é como eu ajudo o meu cliente, mesmo que ele esteja começando pequeno, a escalar e junto com ele, ampliando a operação através da tecnologia. Eu acho que isso é sensacional. E faz muito eu lembrar aqui o X-Accelerator. Perfeito. Que visa justamente isso, você democratizar a questão da solução, da tecnologia, conforme a necessidade do teu negócio. Então, é o que você falou. Hoje, pelos dados da ABIA, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a quantidade de empresas, a gente está falando mais de 40 mil empresas, quando a gente olha o todo, né? Mas a importância que tem, porque olhar o todo é importante, é do campo o quê? As nossas mesas, não só as nossas mesas, mas uma condição global, chegando Porto e outras mesas aí no continente. Então, democratizar é essencial. E o X-Accelerator vem muito disso. Deixar você ter uma solução as a service, um baita... Super flexível, né? Super flexível. Posso só fazer um disclaimer aqui para os nossos ouvintes? O Siemens Accelerator que o Diego comenta é a nossa plataforma aberta de negócios, onde a gente encontra todas as soluções de digitalização industrial. Então vale a pena vocês darem uma olhada também. Obrigado, Diego. Muito legal. Eu vejo que a gente está em todo o processo. Então a gente está ali desde o gene digital, a gente está ali no chão da fábrica, a gente consegue escalar isso para pequeno, médio e grandes empresas. Mas e quando eu tenho algum problema ali no meu chão de fábrica e eu preciso fazer uma manutenção? Eu tenho que parar tudo? Boa pergunta. Vou responder essa. Essa é bacana. O entusiasmo. Falou mais forte, né? É isso aí. Não, bacana. Assim, a gente fala muito de IA, né? Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo hoje, a IA de alguma forma está na vida das pessoas. Então, assim, quando a gente fala de IA, como é que a IA ajuda os nossos clientes a justamente não ter esse momento que a Vivi comentou de ser pego de surpresa, a máquina parou e tal. Então, aí a gente trabalha com soluções, por exemplo, de manutenção preditiva, onde eu consigo prever com antecedência que um equipamento da minha fábrica possa vir a falhar, através de uma análise de espectro de vibração, temperatura... Os dados reais ali da operação. Reais. Perfeito. Isso sendo analisado, e com a aplicação da IA, eu consigo entender e falar, olha, tem alguma coisa acontecendo estranha aqui,
merece o cuidado de um operador. A Siemens tem no seu portfólio os mais diferentes tipos de solução para diferentes aplicações, seja desde motores pequenos, grandes e outros tipos de ativo numa indústria, para entender que como gerar valor para o cliente, para quem está operando no chão de fábrica, de entender com antecedência que aquele equipamento precisa de uma atenção. Então, eu acho que é um ponto assim, fundamental, porque a indústria de alimentos e bebidas e bens de consumo, de forma geral, ela tem muitos ativos. Você vai nos diferentes tipos de planta, esteiras, motores, enfim, são muitos ativos que merecem a atenção de quem está fazendo a manutenção no dia a dia, que é difícil controlar tudo isso. Então, a gente aqui consegue melhorar a disponibilidade, consegue melhorar a questão de custo, porque quando você não é pego de surpresa, você consegue se planejar, enfim. Então, eu acho que é um ponto fundamental para esse tipo de indústria e para outros também, né? Sim, e passa muito aqui, um ponto que foi colocado, essa questão do tamanho do negócio. E somado aqui que você está trazendo, Yuri, me remete a você que a gente trouxe 2 cases aqui. Tem um terceiro que aí, muito brasileiro aqui, local, a gente tem que trazer, que é a Grey Beer. E justamente a gente vê essas aplicações refletido lá numa microcervejaria. E justamente demonstra que a questão da escala tecnológica, ela vai para o tamanho do negócio que você tem. Então, já na concepção de uma microcervejaria, na ideação dela, e isso é importante, porque 80% geralmente, né, quando a gente fala de pegada de carbono, ela está na concepção ali da tua planta, do teu negócio. E isso foi uma coisa que a gente trabalhou junto com a Grey Beer e os gêmeos digitais, somado a essas tecnologias aí, né, Vivi? O que você trouxe aqui, a importância de você ter uma planta totalmente integrada e previsível, a tecnologia vai te trazer essa sinalização devida para o operador, ainda mais quando a gente pega um mestre cervejeiro, o quanto é importante ele entender uma batelada, né, uma receita que está sendo executada, ele entender cada uma dessas etapas com as camadas de inteligência para ajudar ele na tomada de decisão e no melhor direcionamento ali, né, e produto final acabado. Então, para mim, é um use case, assim, um caso muito relevante, e aqui no Brasil, né? Então... Excelente, eu estava para perguntar justamente se tem algum caso real, algum exemplo que ajudaria os nossos ouvintes a visualizar um pouco do que vocês estão comentando, né? Muito bom, pessoal. E, fica o convite para os ouvintes. Eu já... Grey Beer, Paraná, tá aqui. Então tá. Fica a dica, hein? Fica a dica. Justamente, mais do que ver ali a indústria em si, a microcervejaria, mas também a tecnologia aplicada. Justamente. Bom, eu quero mudar um pouquinho de assunto, explorar uma dimensão que eu acredito que é de muito interesse dos nossos ouvintes, né? Que é o que isso significa em termos de carreira. Ou seja, que tipo de profissional trabalha nessa intersecção entre tecnologia e alimentos? Quais são os profissionais que estão nessa indústria? Atuei em vendas ali no negócio da família e sempre tinha esse interesse de atrelar vendas com, vendas com conhecimento técnico. E quando surgiu a oportunidade de estágio na Siemens, eu falei, olha, perfeito, tecnologia com vendas e associado à minha bagagem na área de manutenção e projetos. E foi quando, ingressei na Siemens. Então, falando de possibilidades, eu entendo que desde na área de pessoas que têm uma formação técnica, um técnico, uma pessoa engenheira, uma pessoa que tem... E aí a engenharia também é bem vasta. Então, você tem desde engenharia de produção, e engenharia também, quando a gente pega mais por áreas mais tecnológicas, eu entendo que toda essa abrangência, essas abrangências, sim, são possíveis profissionais que podem atuar na Siemens e atuar aí nessa indústria.
Porque no final essas capacidades vão ajudar muito a tratar com que essa indústria lida. Inovação, conceber negócios mais do que inovadores que venham a servir à sociedade. Um pouquinho da minha visão, hein? Totalmente. Eu acho que, também falando um pouquinho assim sobre o caminho que eu trilhei, né? Eu tenho 15 anos de Siemens, comecei como estagiário aqui também, tenho como formação, sou engenheiro elétrico, então, só que durante todo esse período, a Siemens ela é uma empresa fantástica, porque ela te dá uma possibilidade muito vasta de você experimentar diferentes oportunidades dentro da mesma empresa. E nesse período eu também tratei com diferentes tipos de profissionais. Então, tratei com engenheiros mecânicos, elétricos, tratei com pessoal de TI, com economistas e tal. Eu acho que o que liga todos nós é uma paixão pela tecnologia e uma paixão muito forte de estar agregando algum tipo de valor para a sociedade, para o cliente. Então, eu acho que isso é o que une aqui. Eu acho que mais do que a formação, é alguém que é curioso, gosta de tecnologia e está disposto a enfrentar desafios para poder crescer junto. Então, é o que eu tenho visto aí, né, nessa jornada, né, Diego? Isso. Acho que o nosso time é muito assim também, né? E aqui o que é bacana, né, na Siemens, justo o que você trouxe, te permite você, dentro da tua atuação, ser protagonista. Tem um papel de protagonizar dentro daquilo que você tem como propósito, nas mais diversas áreas. Sem dúvida. Muito legal ouvir de vocês, né, toda a trajetória que vocês construíram e estão construindo aqui dentro da Siemens, né? Mas quando a gente ainda olha para a indústria de alimentos e bebidas, tenho 2 engenheiros, um elétrico e o outro Automação e controle. automação, mas eu sei que existem outras áreas também dentro da engenharia. Mas um profissional, por exemplo, de TI, ele pode atuar numa planta da indústria de alimentos e bebidas? Eles atuam. Atuam? Mais do que nunca, né? Exatamente. Ainda mais quando a gente fala, né, essa convergência, né, de TI com automação industrial, né? Então você tem muitos profissionais fazendo a diferença e justamente conectando essa indústria, conectando essas áreas que nós mencionamos aqui. Então, não só profissionais de TI, mas quando a gente olha a gestão então, engenharia de produção também, são as diversas áreas que englobam e profissionais que atuam nessa indústria de alimentos e bebidas, né? Isso que você falou é muito interessante, né? Então, independente do perfil ou das habilidades e competências desses profissionais, é essencial que eles trabalhem juntos, né? Essas diferentes perfis e competências dentro de um mesmo universo, de uma mesma fábrica, por exemplo, trabalhando em conjunto, né? Boa. Agora, avançando um pouquinho mais na nossa conversa, não tem como a gente falar de alimentos e bebidas ou produtos de consumo e não falar de sustentabilidade, né? Como a tecnologia da Siemens contribui para que essa indústria seja mais sustentável e eficiente? Eu acredito, assim, que nós temos um portfólio muito amplo para ajudar os nossos clientes. Então, por exemplo, quando a gente fala de gerenciar o consumo de energia de uma planta, você entender o que está acontecendo, identificar e trabalhar para melhorar, você está falando de sustentabilidade. Quando, igual o Diego comentou, você usa um gêmeo digital para projetar um produto, para projetar a sua planta, você está otimizando toda aquela concepção de produto, tal, enfim, e da vida útil dele. Você está trabalhando em diminuição de pegada de carbono, você está trabalhando em otimização de matéria-prima. Então, as tecnologias que a Siemens traz para o ambiente do chão de fábrica até os outros níveis, né, dentro dessa indústria, todos se juntam de uma maneira para trazer uma maior visibilidade, transparência do processo, que no final vai se traduzir em sustentabilidade, em economia de recursos. Eu acho que é um pouco disso, né? E muito disso, né? Então, e um dos profissionais aí das especialidades bem relevante para essa indústria é justamente profissionais que dominam essa temática. Porque, mediante toda essa complexidade, ela passa por essa indústria precisa ser sustentada. E passa por tecnologia. Então,
A gente, como provedor de tecnologia, já nos nossos produtos, a gente tem lá o selo Ecotech, que aí vale também a gente, né, trazer aqui para quem está nos assistindo o que é o selo Ecotech. Isso já mostra o nosso compromisso, desde da concepção de um produto, da ideia, né, daquele produto até ele acabado, esse cuidado que a gente tem. Mais do que isso, como profissionais aqui, a gente tem o olhar de, quando a gente senta com um cliente, de discutir ali o desafio que ele tem, de ter esse cuidado de conceber uma solução que ela seja sustentável na tua amplitude a amplitude que implica isso, né? E então, no final, é um nosso compromisso, começando como pessoas e também através das nossas soluções. E aí, se a gente olha os projetos, eles vão fluir e vão trazer o impacto também para a sociedade no que tange a eficiência, a aspectos da sustentabilidade. É muito legal porque o impacto ele não é só ambiental. A gente impacta no negócio. Perfeito. Eu ia comentar isso? exatamente isso, que eu acho que assim, para que a gente acesse, os nossos clientes possam acessar alguns mercados, que são mercados premiums, que têm preços melhores, que vão gerar mais valor para esses clientes, essas questões de sustentabilidade, elas são muito importantes. Então, por exemplo, quando a gente falou de rastreabilidade aqui, como é que a rastreabilidade entra? Eu garanti que uma matéria-prima minha, por exemplo, no mercado de proteína, seja de uma área livre de desmatamento. A rastreabilidade é a resposta para isso. De uma forma segura, uma forma confiável, a rastreabilidade ela vai trazer isso. Então, ela habilita, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade muito grande para os clientes de entrar em mercados que são mercados que têm melhores preços, que vão pagar mais, por isso que prezam pela sustentabilidade, até pelo valor que traz para a sociedade como um todo, né? E olhando para frente. Boa pergunta, né? Pensando nessa indústria, o que vocês enxergam para o futuro? Quais são os próximos passos? Sabe aquela frase que o futuro já está acontecendo agora? É o agora. E muito com um gancho aqui que o Yuri trouxe. O Brasil, ele tem uma posição muito diferenciada. Se a gente olha, o mundo está demandando aí por energia limpa, renovável. E quando a gente olha isso, tem muito a ver com essa indústria também que a gente trabalha, de alimentos e bebidas. Você tem rotas de biocombustíveis que são específicas aqui no Brasil e que nos diferenciam. Então, atender essas regulamentações passa também por desmistificar que aqui sim, também, mais do que a regulamentação global, tem a regulamentação aqui no Brasil e que a gente tem sim condição de seguir agregando valor em biocombustíveis, colocando o mundo carece de combustível sustentável. Se a gente olha o setor da aviação, setor marítimo, e tudo isso passa por você olhar, é uma condição do futuro, mas está sendo trabalhada agora. E nós estamos participando disso, diretamente. Nossa, muito legal, né, Gui? Muito legal a gente ver como a Siemens está contribuindo para tudo isso, né, esse futuro que já está no agora aqui. E é muito legal, me sinto muito orgulhosa também de poder fazer parte de tudo isso, é muito bacana. Mas enfim, tivemos uma conversa muito boa aqui. Começamos falando de iogurte, depois falamos de cerveja, aí pulamos para inteligência artificial, gêmeos digitais. Tudo isso está dentro da nossa casa, está muito no nosso dia a dia, né? Exato. E como faz a gente enxergar de uma maneira diferente as coisas que estão presentes no dia a dia, como você disse, né? Que são os alimentos e bebidas que a gente consome. Diego, Yuri, muito obrigada pela participação de vocês. Do meu lado aqui, eu achei muito legal essa conversa. Eu também, né, Gui? Muito obrigado. Espero que os nossos telespectadores também tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse segmento e como a Siemens ela contribui aí para esse futuro na indústria. Gente, a gratidão também enorme aqui e a gente poder compartilhar um pouco aqui
né, do que é essa indústria, do que é esse mercado e do quanto carece de profissionais aí entusiastas nas mais diversas áreas e que tem ali como missão realmente deixar sua marca, contribuir para a história de transformação. Essa indústria está passando por transformação e é isso que a gente aqui também tem contribuído e por isso a grande satisfação. Obrigado aí pela oportunidade. É isso aí. Bom. Eu também agradeço, assim, acho que é muito legal poder participar como na Siemens e como brasileiro também, porque nós temos um protagonismo aqui enorme nessa indústria, de uma forma global, igual o Diego comentou e tal. Então, assim, muito bacana poder conversar e trazer um pouco aqui do dia a dia, dessa revolução que está acontecendo aí no dia a dia na nossa indústria aqui brasileira e a gente podendo participar de tudo isso. Bacana. Antes da gente encerrar o episódio, eu gostaria de trazer 2 temas que foram citados aqui pelos nossos convidados. Um deles é a Feira de Hannover, que é a maior feira de tecnologia industrial do mundo, que acontece anualmente na Alemanha. E, como sempre, a Siemens esteve presente, trazendo o que há de mais avançado e tecnológico dentro do nosso portfólio, inclusive com cases nacionais brasileiros esse ano, né? Vale a pena a pesquisa. E o outro é o selo Ecotec, que é um programa recente da Siemens que atribui um selo aos portfólios e soluções, né, da Siemens que contribuem ativamente nas metas de descarbonização e sustentabilidade dos nossos clientes. E se esse episódio te fez olhar de uma maneira diferente para aquilo que você consome, assim como eu, ou até mesmo pensar em alternativas de carreira, já compartilhe ele com alguém que também vai se interessar por assuntos como tecnologia e inovação. Muito bom, Gui. É isso mesmo. E para acompanhar os próximos episódios de Por Dentro da Siemens, siga a Siemens nas plataformas digitais e nas nossas redes sociais. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais!